com o Show Business e vamos direto para o comandante de uma empresa de Santa Catarina, mais precisamente São Bento do Sul, de 83 mil habitantes. Ele começou como office boy e se tornou CEO desta fabricante de itens para casa e higiene pessoal, a Condor. Nós vamos receber neste bloco do Show Business Alexandre Wiggers, CEO da Condor. Alexandre, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Vocês são responsáveis pela fabricação de mais de 1.500 produtos variados. A gente está falando de setores chaves aí, eu acho que o Brasil passa aí, parte do Brasil passa por vocês, porque a gente está falando de limpeza profissional, a gente está falando de higiene bucal, beleza, pintura imobiliária, pintura artística. De certa forma, eu adoro receber empresas como a sua aqui no Show Business, porque vocês, de alguma forma, vocês são um pulso da economia brasileira. Eu gostaria que você falasse como anda a economia brasileira neste primeiro semestre. Ela tá aquecida, ela está morna, ela está parada? Primeiro, obrigado, Bruno, pelo convite. Uma honra estar aqui. A Condor tem vários negócios, como você mesmo falou, né? Então, economias diferentes, consumo diferente, consumidor diferente, concorrentes diferentes. Então, nós temos hoje uma realidade do varejo alimentar, que é onde a Condor tem mais contato com o seu consumidor, que são os itens de higiene pessoal, os itens de beleza, de higiene bucal, de limpeza doméstica. Esse mercado, ele vem hoje apresentando uma pequena retração, então cai mais ou menos 3% versus o ano passado, porém, ele reflete um aumento de inflação, né? Então, quando você olha em reais, ele cresce um pouco, e quando você olha em unidades, ele cai um pouco. A cesta da Condor, dentro desse varejo alimentar, ela sofre um pouco mais. Então, ela tem uma queda um pouquinho maior. Porém, a nossa realidade é um pouco diferente. A Condor tem ganho share nos últimos anos e tem repetido esse movimento de ganho de share agora em 2025. Então, isso olhando para o varejo alimentar, que tem essas três categorias. Quando a gente anda um pouquinho e vai para o varejo de material de construção, né, onde nós temos as ferramentas para pincéis, ali o mercado ele cresce um pouquinho, ele está resiliente. É um mercado que, inclusive, depende de crédito, mas continua crescendo. Porém, a Condor pegou também aqui uma veia muito interessante de mudança de go-to-market no ano passado. Então, aqui nós crescemos acima de 30% esse ano. Mas o mercado está crescendo em torno de 5%, olhando os nossos produtos para o varejo ligado a material de construção. Deixa eu trazer o resultado da Condor, porque em 2024 o faturamento da companhia foi de 890 milhões de reais e a meta é alcançar 1 bilhão de reais, né, para esse ano de 2025. Qual que é a estratégia para bater o bi, para bater o primeiro bilhão? A nossa estratégia é fazer o que a gente vem fazendo nos últimos anos. Novidades para o varejo alimentar, novidades para o varejo de material de construção, novidades para o varejo ligado à limpeza profissional, ou seja, lançando produtos, trazendo inovação. Mas uma coisa que é muito importante e relevante nas nossas categorias, até pelo tamanho do Brasil, que é a questão do go-to-market, que é a questão da distribuição. Então, isso precisa estar funcionando muito bem para que você consiga responder à demanda. Então, fazer melhor que os concorrentes, né? Porque um mercado que não cresce, né? E a gente precisa crescer e ganhar share para fazer esse 1 bi. Então, fazendo coisas normais, nada de grandes movimentos, mas fazendo o básico bem feito, né? Você falou de uma palavra, distribuição. A gente recebeu na semana passada o Belmiro Gomes, CEO do Açaí, e ele lidera uma companhia de 88 mil funcionários. E quando eu falo qual que é o maior desafio, ele logo falou, distribuição. Tem outros desafios, mas distribuir no Brasil não é fácil. Para o seu setor, para a sua companhia, é também o maior desafio? Certamente, Bruno, certamente. O Brasil é gigante. Você imagina chegar com um produto extremamente barato. Os nossos produtos têm valor, preço médio muito, muito pequeno. Para você ter uma ideia, olhando todos os itens da Condor, nosso preço médio é R$4. Então, fazer um produto sair de Santa Catarina e chegar no Pará, chegar no Nordeste ou qualquer outro estado um pouco mais longe,
e chegar de forma competitiva, chegar de forma rápida, é um grande desafio. Então nós atuamos hoje com uma estratégia de distribuidores regionais. Então nós temos hoje 54 distribuidores para o negócio de varejo alimentar e mais ou menos uns 20 distribuidores para os outros negócios. Eles fazem o trabalho de fazer a distribuição regional. Aí usamos atacado, atacarejo, que você acabou de citar, o açaí, um canal que cresce muito, é extremamente importante para a Condor, um canal extremamente representativo, e atendemos os clientes diretos, né, aqueles maiores, de uma forma específica. Mas a rede de distribuição regionalizada é necessária e um diferencial para você fazer a logística funcionar no Brasil. Vocês estão, a sede, como eu citei, é em São Bento do Sul, mas vocês atendem todas as áreas? Quais são as regiões brasileiras que vocês são mais fortes? A sede é em São Bento do Sul, a empresa nasceu lá, a empresa está há exatamente 93 anos no mesmo endereço, a sede dela. Temos uma segunda fábrica também na cidade de São Bento do Sul, que faz os componentes, que faz o cabo da vassoura, que faz o fio para todos os nossos produtos, que faz a reciclagem. Nós temos essa fábrica de reciclagem há mais de 50 anos. Porém, nós estamos, Bruno, em todas as cidades do Brasil, sem exceção. Isso a gente consegue hoje auditar com essa malha de distribuição, a gente chega em todas as cidades. É óbvio que em algumas cidades nós temos um desempenho muito bom, né, em outras ainda uma oportunidade gigantesca de melhorar. Mas quando a gente olha e quebra por regiões, o Sul e o Nordeste são os principais mercados da Condor, né, onde a Condor tem mais share. Depois o Centro-Oeste com o Norte. E o Sudeste, que é o maior mercado consumidor, ele é o menor share da Condor. Porém, mudando numa velocidade muito importante, né? Nós tínhamos São Paulo como um grande desafio e nós, há 6 ou 7 anos atrás, fizemos um investimento desproporcional na região e é o estado, né? A gente chama de região pelo tamanho que São Paulo tem, nós tratamos como região, é o estado que mais cresce no Brasil desde lá. Então tem aí uma recuperação e ganho de share aqui na região. E hoje, olhando de desafios, o Rio de Janeiro hoje é o nosso maior desafio para melhorar a nossa... Para aumentar? E tem um motivo? Não, eu acho que não sei... É difícil convencer os cariocas? Acho que é mais difícil. É um estilo, acho que diferente do que nós vimos atuando, mas o assunto está endereçado, né? Nós conseguimos agora revisitar a nossa rede de distribuição lá, contratamos novos parceiros distribuidores, então acho que nós vamos chegar lá também, mas lá é a menor venda per capita hoje da Condor, quando olha todos os estados do Brasil, é o Rio de Janeiro. Você falou de vassoura, mas eu abri o programa falando da quantidade de produtos que vocês fabricam. Esses produtos em São Bento do Sul. 1.500 produtos, né? Quando vai vendo as referências, chega a mais de 2.000, mas é por aí. Hoje, qual que é o item mais comprado pelos brasileiros da sua empresa? Quando olha como negócio, o maior negócio da Condor é a limpeza doméstica, que tem a vassoura como grande item e de todas as escovas que você imaginar para lavar chão, para lavar roupa, para lavar sapato, esponjas de lavar louça, mops, enfim, essa enormidade de itens para limpeza doméstica. Mas vassoura é um produto extremamente importante para a Condor. Mas quando a gente vai olhando quantidade mesmo, a higiene bucal, escova de dente, em quantidade o maior produto que nós fornecemos para o nosso Brasil, mas como negócio ele é o segundo maior negócio da Condor, porque o preço médio da categoria de limpeza de uma vassoura é maior do que o preço médio de uma escova de dente. Então... Você está citando os produtos hoje mais comercializados. Você acha que esses produtos serão os mais comercializados daqui a 10 anos? Eu acho que em volume, em quantidade, eu acho que sim, mas tem uma mudança de comportamento muito clara, né, hoje, principalmente quando a gente olha a limpeza doméstica, né, os mops aparecendo como uma excelente alternativa, que além de ser mais higiênico, ele poupa água, ele ajuda também na questão ambiental, mas ainda quando a gente olha para o nosso Brasil e olha a característica das cidades de interior, das residências, ainda a vassoura vai fazer um papel, no meu ponto de vista, muito importante por muito tempo. Mas o MOP vai ganhar um protagonismo bem maior nos próximos anos. A vassoura vai continuar existindo, não vai ter a inteligência artificial que vai roubar o papel da vassoura? Não vai, essa com certeza não. Não? Bom, eu já falei das várias regiões que vocês estão, né? O desafio de entrar com tudo do Rio de Janeiro. Você sente muita diferença em fazer negócios entre as regiões brasileiras?
Acho que tem a característica regional, mas não sei se ela é tão grande ao ponto de necessitar uma estrutura específica, né? Mas tem portfólio que vende mais no Nordeste, tem portfólio que vende mais no Sul, né? Tem tipo de produto que a Condor, por exemplo, lidera no Norte, mas não lidera no Sudeste, não lidera no Sul, porque é uma característica regional, né? Então, acho que isso é comum, né? Até pela diversidade que nós temos dentro do Brasil, mas não é uma diferença no formato de fazer negócio. Eu fiz essa pergunta sobre os produtos do futuro, né, que você acredita que continuarão vendendo, né? Porque a gente está falando de uma companhia com mais de 90 anos de história, 93, é isso? 96. 96, beirando já os 100 anos, empresa centenária. O que você acha que é mais significativo para uma companhia se tornar relevante ao longo do tempo? Porque a gente está falando de uma companhia que é a sua, você como CEO, que se mantém e cresce ao longo do tempo. Tem um segredo, Alexandre? Não sei se é um segredo, mas eu acho que tem a forma que a Condor fez e que funcionou, né? A Condor é uma empresa muito disciplinada, né? Até pela origem dela, imigrante alemão, que foi o fundador. Então, sempre muito disciplinada, sempre muito forte em qualidade, sempre fazendo as coisas de uma forma muito correta. E isso vem até hoje, né? Isso é uma característica que nasceu com a Condor, que permanece até hoje. Então, isso traz resiliência e a Condor sempre olhou para frente. Sempre inovou muito, a Condor sempre inovou muito. Vários dos produtos que nós temos hoje nas nossas casas e que estão aí à disposição do consumidor brasileiro foram desenvolvidos pela Condor. Através da Condor, eles chegaram no mercado brasileiro. Então, a Condor tem muito essa pegada de ser disciplinada, de ser arrojada, de ser inovadora. E outra coisa que a Condor sempre fez e faz até hoje, Bruno, é que a Condor cuida muito das pessoas. Cuida muito das pessoas, investe em desenvolvimento. Eu sou um exemplo, né? Estou lá há 37 anos. 37 anos. 37 anos. Comecei como office boy. Então, eu sou um exemplo do investimento que a Condor faz em pessoas. E, além disso, acho que um outro ponto que responde talvez mais pelos últimos 30 anos da companhia, que também foi um passo extremamente arrojado naquela época, a Condor, os acionistas criaram um conselho de administração há 30 anos atrás, quando isso não era comum para uma empresa do porte da Condor. Saíram todos os acionistas no mesmo dia da gestão e delegaram a gestão para executivos não familiares. E a partir de lá esse processo foi obviamente evoluindo, né? Deixa eu destacar a sua gestão, porque você tem 37 anos de companhia e você assumiu o cargo de CEO em 2012. Isso. Se a gente pegar o balanço financeiro entre 2019 a 2024, a empresa mais que dobrou de tamanho. O que foi a virada de chave ali para esse crescimento tão expressivo? Quando a gente faz um recorte de 2019 para cá, quando nós crescemos 113, um pouquinho mais do que o dobro, nós pegamos um momento aí de pandemia que ele trouxe um impulso para alguma das nossas categorias, mas nós tivemos a competência de crescer naquele primeiro momento e ficar lá em cima e continuar. A pandemia foi importante para vocês por quê? Porque as pessoas passaram a reformar a casa, foi isso? Reformar a casa. Pensar mais na casa mesmo próprio. Que estavam mais em casa, então reformaram a casa, usando as ferramentas para pintura, que é um negócio importante para a Condor, a limpeza, que foi inclusive uma mudança clara de hábito do consumidor de lá para cá, limpando mais. Então a nossa limpeza teve um crescimento bastante grande também, e higiene bucal também teve um crescimento bastante relevante naquele momento. As pessoas passaram a escovar mais os dentes? A gente não sabe exatamente o motivo, mas elas começaram a escovar mais os dentes, né? Vendeu muito mais escova do que vendia na pré-pandemia. E o que aconteceu, Bruno, é que de lá para cá nós fizemos aquele crescimento e ficamos lá em cima crescendo de uma forma mais orgânica, de lá para cá, mas sempre crescendo. E quando a gente faz um recorte, olha, de 2012 até hoje, né? Pegando antes de 2019, que foi o que você citou, a Condor em 2012 faturou 245, em 2011, 245 milhões. Ou seja, quase 4 vezes mais agora em 2024. E fechando 2025 um bi, a gente vai fechar
multiplica por 4 aquilo que era em 2012. Tem uma inflação, obviamente, nesse processo, mas a gente certamente cresceu mais do que a inflação. Alexandre, você tem o perfil de executivo que a gente adora aqui no programa, porque você tem 37 anos na mesma empresa, você, como eu destaquei no começo, você começou como office boy e há mais de 10 anos você é o CEO da empresa, comandando um time de 1.700 profissionais. Para você, o que você acha que foi fundamental para essa ascensão na vida e na profissão? Bruno, eu respondi algumas vezes essa pergunta e sempre depois que eu respondi, me peguei pensando que eu fui simplista demais. Mas vou continuar sendo simplista. Não. Agora eu quero que você responda ao nosso programa, que você faça a resposta mais completa. Eu vou tentar ser mais completo. Primeiro, muita disciplina, que é a característica da Condor. Buscar o seu autodesenvolvimento, ou seja, sempre buscar aprender. Muita dedicação, muita disponibilidade. Acho que isso é um ponto extremamente importante quando você quer ascender dentro da tua carreira, da tua profissão. Mas um ponto que eu acho na minha história muito relevante. Eu gosto de pessoas. Eu gosto de me relacionar, eu gosto de conviver, eu gosto de formar time, eu gosto de trabalhar em equipe. Eu acho que isso me ajudou a crescer. E a Condor tem um time, Bruno, extremamente competente, extremamente comprometido, pessoas que já não estão mais lá, mas que passaram por lá e que ajudaram muito na minha progressão. Eu gosto de destacar esses 37 anos, né, na mesma empresa, porque a gente percebe, e eu escuto muito de executivos que passam por aqui, talvez não é uma queixa ou até uma preocupação, talvez seja isso, de uma nova geração que está entrando no mercado de trabalho e que não tem mais esse desejo de ficar 20, 30, 40 anos na mesma empresa. Você percebe isso? A nova geração que chega ao mercado de trabalho e chega na sua companhia, porque a sua companhia emprega muito, a gente está falando de um time de mais de 1.700 profissionais, você percebe isso nas pessoas que estão chegando na companhia? Como é que você tem visto essa nova geração? Nós temos percebido, sim, eu acho que é um movimento meio geral, mas a Condor ainda tem muitos exemplos de pessoas mais veteranas e de pessoas que entraram, que já são da geração mais nova, que entraram com 15 anos, estão com 25, estão há 10 anos e ocupando um cargo de gerência. Ou seja, é de uma geração muito mais jovem. Mas a preocupação é uma preocupação, acho que é grande para nós também. E o que nós temos tentado fazer é engajar mais essas pessoas, trazendo para programas que a Condor tem, como o programa de gerações, por exemplo, onde nós colocamos veteranos com jovens para trocar ideias, para falar, para bater papo, para trocar experiência, para falar o ponto de vista, trocar pontos de vistas diferentes, e tem sido muito produtivo. E nós levamos para dentro desse momento, Bruno, jovens que estão lá há 2, 3 meses, e veteranos de 40 anos de casa. Que na Condor é comum você ver 40, 50, 45. E a gente faz esse momento de troca e tem sido muito rico. É óbvio que isso não vai resolver por si só, mas a gente quer mostrar para essas pessoas que vale a pena elas investirem na carreira e não necessariamente ficar pulando de um lugar para outro, né? Você falou que você gosta muito de formar times. E a sua história e a história da companhia também são ligadas ao esporte, principalmente a sua história, que eu quero que você já conte. Por exemplo, como a companhia é ligada no esporte, né? A companhia ela incentiva o esporte entre funcionários, isso publicamente. Por que isso? Por que o esporte é importante para o negócio? Acho que o esporte, Bruno, ele traz, além dessa percepção de trabalho em equipe, percepção de disciplina, traz também, cria também um ambiente de descontração naquele momento, obviamente, que se permite a isso, né? E a Condor sempre investiu em atividade esportiva, inclusive para
as competições regionais entre empresas, do SESI, enfim. E eu cheguei mais ou menos no momento desse, né? Eu estava tentando a vida de jogador profissional no Joinville Esporte Clube, né? Percebi que não era a minha vida, né, profissional não seria por lá. Acabei voltando para São Bento. Meu pai trabalhava numa empresa moveleira naquela época e me chamou para que eu fizesse teste nessa empresa moveleira e naturalmente ia trabalhar lá, né? Conhecido, indicação, jovem e tal. Aí o meu pai, num final de semana, que ele gostava muito de esporte também, acompanhando o futebol, eu jogava, naquela época já com 16 anos, nos times da região, nos times já adultos, né? Não jogava no juvenil, no infantil. Meu pai conversando com uma pessoa da Condor, perguntou de mim, o Alexandre está lá no Joinville, e meu pai falou, não, ele está voltando a São Bento, e ele falou, disse para ele passar na Condor, fui fazer o teste e sair empregado. Então, assim que tudo começou. Tão simples assim. O futebol me ajudou a conseguir o meu primeiro emprego e estou lá até hoje, obviamente, trabalhando bastante e me desenvolvendo, né? 37 anos no setor, 37 anos na mesma empresa. Você acompanhou amplas mudanças no perfil do consumidor brasileiro. O que foi mais significativo? O que mais mudou nesse tempo? No perfil, no desejo do consumidor? A mudança a maior mudança que aconteceu nos últimos anos foi durante a pandemia. Já havia um movimento do consumidor ser multicanal, dele comprar o teu produto em vários lugares, em várias plataformas, varejo físico, loja, farmácia, perfumaria, online. Isso já era um movimento, mas ele acelerou demais, acelerou muito na pandemia. E esse comportamento é muito claro hoje, né? O consumidor gosta de olhar, principalmente o consumidor mais jovem, de olhar a rede social, às vezes até de comprar pela rede social. Então isso mudou de uma forma bastante significativa. E outro ponto extremamente relevante, que também veio com esse movimento mais recente da pandemia, foi os hábitos de consumo, né? Então a limpeza está mais presente no dia a dia, você renova com mais frequência o teu equipamento de limpeza, né? Então, esse foi uma mudança extremamente importante também para o setor. Não só para o setor da Condor, não só para o setor de ferramentas, mas também para outros setores que estão envolvidos na higiene do lar ou na higiene pessoal, né? E como anda Santa Catarina? Santa Catarina é tudo de bom, né? Santa Catarina é um estado muito rico em empreendedorismo, né? A riqueza do empreendedor, de gerar muito emprego. Santa Catarina. Você falou que não tem praticamente desemprego lá. Não, é menos de 2% a taxa menos de 2%. De desemprego no estado de Santa Catarina. Então é um estado pujante, um estado de muito investimento, muitas empresas que estão aí pelo mundo hoje, né, estão em Santa Catarina ou saíram a partir de Santa Catarina. Então o estado Você falou de um estado muito empreendedor, né? Você acredita que o empreendedorismo é uma vocação? As pessoas nascem empreendedoras ou é uma coisa cultural? A região forma, a região incentiva empreendedores? Eu acho que na região é cultural. Eu não vejo que o empreendedor ele sai a qualquer hora de uma outra função qualquer, ou de um executivo, ou de, sei lá, de um vendedor, ele vai empreender, ele vai ter sucesso. Mas quem nasce empreendedor, como tem muito em Santa Catarina, vai ser empreendedor, sempre vai ser bom. E falando em empreendedores, num estado empreendedor e num país empreendedor também, como muitos entrevistados falam aqui no programa, pergunta clássica aqui do Show Business: quem são as suas referências na vida e no mundo dos negócios? Na vida não tenho dúvida nenhuma que meus pais, né? O meu pai e minha mãe fizeram aquilo que eles não poderiam ter feito, financeiramente falando, para me dar uma boa educação, para me colocar, quando ainda muito jovem, a primeira formação numa escola particular, né? Então eles deixaram de fazer, se privaram de algumas coisas para dar uma educação. Para mim, sou filho único, e investiram muito na minha educação. E depois os princípios, né, que vem da família, pai e mãe. Eu acho que isso não tem preço, é o que eu e a minha esposa Ju também tentamos levar aos nossos filhos, Vitor e Raíssa, de fazer a coisa certa. O meu pai falava isso, e eu repito para os meus filhos:
Se tiver um caminho longo para fazer a coisa certa, vá por ele. Se o caminho for mais longo, vá por ele. Então isso veio de família, eu acho que a referência são meus pais. Quando falo do ponto de vista profissional, eu não poderia deixar de citar os acionistas da Condor, que foi onde eu tive a oportunidade, onde eu tive a porta aberta. Onde você se formou? Onde eu me formei e quem financiou a minha formação. A Condor me financiou grande parte da minha formação, desde faculdade até pós-graduação, MBA, e tudo que eu fiz e faço até hoje, né? Então, agradecer e lembrar dos acionistas da Condor, dos meus antecessores como gestores, eu acho que eu não podia deixar de falar. E quando eu olho um pouquinho para fora, Bruno, eu nunca fui de buscar referências mundiais, eu sempre gostei de olhar no entorno. E a gente já falou de Santa Catarina, tem muita gente no entorno, né? Então aprendi muito, eu vou citar só um exemplo aqui de uma empresa que eu sempre olhei, sempre tive a oportunidade, inclusive, de conhecer executivos, que é a WEG. Né? Então a WEG é um exemplo de gestão, então eu sempre me espelhei também como executivo, quando estava começando essa carreira de executivo, me espelhando no que acontecia na WEG. Tinha a possibilidade de visitar, tinha a possibilidade de assistir palestras na região, então acho que foi uma referência muito forte para mim. Muito bem. A WEG, que é de Jaraguá do Sul, né? E você de São Bento do Sul. Nós conversamos neste bloco do Show Business com Alexandre Wiggers, o CEO da Condor. Alexandre, obrigado pela presença em nosso estúdio e nosso programa. Eu que agradeço, Bruno, uma honra estar aqui. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.